Salmo 137, versos 1 a 4. A versão que eu tenho em mãos diz o seguinte: junto aos rios de Babilônia, ali nos assentamos. Sim, nós choramos quando nos lembramos de Sião. Pendurávamos nossas harpas sobre os salgueiros no seu meio, pois lá aqueles que nos levaram cativos nos requeriam uma canção. E aqueles que nos consumiam nos requeriam alegria, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em uma terra estranha? O ser humano sente um grande desconforto quando vê-se diante de uma situação que está além das suas capacidades. Quando vê-se diante de uma situação que está além das suas forças. Quando vê-se diante de uma situação que foge a seu controle. Quando o ser humano encontra-se nessas circunstâncias, o seu emocional é afetado. E uma das primeiras coisas que acontece com o ser humano, que está enfrentando situações difíceis, que estão além das suas capacidades, é que o ser humano, ele perde o discernimento. Vou repetir. Quando nós estamos enfrentando situações que estão além das nossas capacidades, nós perdemos o discernimento. O que é isso? Nós não temos mais capacidade de avaliar a situação na qual estamos inseridos. Parece que nós não enxergamos outra coisa a não ser a situação. Nós não enxergamos outra coisa a não ser o problema. Se nós observarmos o texto que acabamos de ler, nós vamos encontrar que os hebreus viviam uma situação que estava além das suas possibilidades, além das suas forças, além da sua capacidade, porque eles estavam cativos em uma terra estranha. E não havia nada que eles pudessem fazer, a não ser aguardar que Deus mudasse aquela circunstância, mudasse aquela situação. Só que a situação alterou o emocional dos hebreus. E eles perderam o discernimento. Eles agora não conseguiam mais lembrar do poder de Deus, não conseguiam mais lembrar das grandezas de Deus, mas eles só conseguiam olhar para a circunstância. Eles só conseguiam ver o problema. E isso fica evidente com a atitude que eles tomaram. Eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. Assentaram-se à beira dos rios da Babilônia e começaram a chorar. Os dias que estamos vivendo não são diferentes. Estamos enfrentando situações que estão além das nossas capacidades, que fogem ao nosso controle, que muitas vezes não temos o que fazer. E o nosso discernimento, quem sabe, está alterado. Nós não estamos conseguindo mais olhar para o poder de Deus, para a grandeza de Deus, para os milagres de Deus, mas o nosso foco está apenas na circunstância atual. O nosso foco está apenas no problema em que estamos vivenciando. E muitos de nós, quem sabe, penduramos as nossas harpas e nos assentamos e começamos a chorar.
Mas essa noite, o Senhor quer falar aos nossos corações sobre o seguinte assunto: vencendo a tristeza e a inércia através do discernimento. Vou repetir. Vencendo a tristeza e a inércia através do discernimento. Igreja de Jesus Cristo aqui reunida, bem como os irmãos que nos acompanham pela internet. Deus, esta noite, quer que nós entendamos que é tempo de parar de focar no problema. É tempo de parar de focar na dificuldade. É tempo de parar de focar no contexto em que o nosso planeta está imerso. E é tempo de focar em Deus, de olhar para Deus, de lembrar que todo o poder pertence a Ele. E Ele pode reverter essa situação e pode agir em favor da sua igreja. Se você crê nisso, levante a sua mão. Glorifique ao nome do Senhor. É tempo de mudar o foco. É tempo de recobrar o discernimento. Mas os hebreus perderam o discernimento. E eles perderam o discernimento de tal forma que eles não conseguiam ver que o lugar em que eles estavam, Deus falava com eles através de várias formas. Mas como eles não tinham mais o discernimento, eles não percebiam. Perceba que o texto diz: junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos. E ali eu vejo que eles perderam, o primeiro discernimento perdido é o discernimento de que o lugar em que eles estavam era um lugar de comunhão com Deus. Vou repetir. O primeiro discernimento que eles perderam é que o lugar em que eles estavam era um lugar de comunhão com Deus. Mas pastor, eles estavam na Babilônia. Não, volta lá para Gênesis. Se você for para Gênesis, você vai encontrar que 4 rios passavam pelo jardim do Éden. O rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Pison e o rio Gion. E o jardim do Éden ficava justamente, irmãos, no lugar onde eles estavam agora como cativos. Ficava no lugar que no futuro, um pouco distante, ficaria conhecido como Babilônia. E junto aos rios de Babilônia, que era o lugar onde todas as tardes, na viração do dia, Deus vinha para ter um particular com Adão e Eva. Deus vinha para dialogar com as suas criaturas. Deus vinha para ter comunhão com o homem. Era justamente ali que eles estavam. Mas eles olhavam para o rio e não conseguiam enxergar Deus. Eles olhavam para o lugar que eles estavam, que era o mesmo lugar que Deus falava com Adão e Eva. Mas eles não conseguiam enxergar comunhão. Eles não conseguiam discernir comunhão. Eles só conseguiam enxergar o problema. Eles só conseguiam enxergar a circunstância. Eles só conseguiam enxergar o momento. E por só enxergarem o momento, eles ficaram inertes. Eles começaram a chorar. Eles penduraram as harpas, porque eles não conseguiam ver que ali era uma oportunidade de desfrutar de comunhão com Deus. E nós, irmãos, estamos, quem sabe, vivenciando a mesma circunstância. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, em que nós muitas vezes não estamos conseguindo discernir que Deus está querendo ter uma comunhão mais próxima conosco. Deus está querendo ter uma intimidade mais perfeita conosco. Deus está querendo que nós nos aproximemos dele, mas nós não estamos conseguindo discernir isso. Nós estamos olhando para números, para notícias, para tantas coisas que ouvimos cotidianamente e não enxergamos que o lugar, a circunstância em que nós estamos é o lugar que Deus quer falar conosco. É o lugar que Deus quer ter um particular conosco. É o lugar que Deus quer que nós desfrutemos de comunhão com Ele. E nessa noite, aleluia, o Senhor está dizendo: para de olhar para essa circunstância e veja que eu quero ter comunhão contigo. Eu quero que você esteja perto de mim. Olhe em volta e veja que eu estou indo ao seu encontro. Mas nós muitas vezes perdemos esse discernimento.
O segundo discernimento que eles perderam é o discernimento de que o lugar em que eles estavam era um lugar de provisão. Vou repetir. O segundo discernimento que eles perderam é que o lugar em que eles estavam era um lugar de provisão. Por que lugar de provisão, pastor? Conta-nos a história que a agricultura começou justamente às margens do rio Tigre e do rio Eufrates, que na antiguidade era conhecida como crescente fértil. Porque em determinada época do ano, o rio Tigre e o rio Eufrates transbordavam, fertilizando as margens. E quando as margens eram fertilizadas, o solo estava propício para receber a semente. E pouco tempo depois, vinha uma farta, uma abundante colheita. Então, o lugar onde eles estavam assentados, eles não conseguiam enxergar. Olha, esse é o lugar que Deus faz transbordar. Esse é o lugar que Deus fertiliza a terra que não é fértil e torna a terra fértil. Esse é o lugar que quando Deus age, a terra que não produz, ela passa a produzir. E meu querido irmão, para de olhar para o problema e nessa noite tenha discernimento de que o Deus que faz a terra que não é fértil produzir, que faz o Tigre transbordar, que faz o Eufrates transbordar, que fertiliza a terra desértica, Ele está aqui nessa noite e o Tigre está transbordando hoje ao teu favor. O Eufrates está transbordando hoje. Pode lançar a semente, porque haverá colheita na tua vida. O Deus da provisão está aqui nessa noite. Que você possa recobrar o discernimento e ver a ação de Deus em teu favor. Aleluia. Eles só olhavam o problema, só olhavam as circunstâncias, então eles não conseguiam ver que eles estavam no lugar de comunhão, que Deus vinha conversar com Adão e Eva. Estavam no lugar de provisão, que os rios transbordavam e a terra improdutiva tornava-se fértil. Eles perderam o discernimento de que Deus não muda. E como nós podemos provar isso no texto, pastor? Eles penduraram as suas harpas nos salgueiros. E diz a história, irmãos, que entre as grandes festas dos judeus havia a chamada festa dos tabernáculos. Eles, durante 7 dias, habitavam em tendas para lembrarem do período em que peregrinaram no deserto. E por que há uma relação entre a festa dos tabernáculos e esse texto? Porque diz que eles penduraram as harpas nos salgueiros. E diz que um dos materiais que eram utilizados na construção das cabanas da festa dos tabernáculos era o ramo dos salgueiros. Via o ramo do salgueiro, mas não conseguia lembrar. Olha, há pouco tempo atrás, nós usávamos esses mesmos ramos para construir tendas. E lembrar que quando o nosso povo peregrinou pelo deserto, não faltou pão. Quando o nosso povo peregrinou pelo deserto, não faltou água. Quando o nosso povo peregrinou pelo deserto, não faltou carne. Quando o nosso povo peregrinou pelo deserto, não faltou calçado, não faltou veste, não faltou proteção, tinha ar-condicionado. No frio tinha coluna de fogo, no calor tinha nuvem, que trazia ali a temperatura adequada e também servia para orientá-los na caminhada, que também espantava os animais peçonhentos, serpentes, escorpiões. Eles não conseguiam enxergar. Olha, o salgueiro nos remete ao que Deus fez lá no deserto, mas nós só estamos aqui olhando para o problema e estamos esquecendo que Deus continua o mesmo. Se Ele fez no passado, Ele pode continuar fazendo. Como nós estamos essa noite?
Será que perdemos o discernimento? Estamos olhando apenas para a circunstância? E estamos perdendo a oportunidade de ter mais comunhão com Deus? Estamos entrando em desespero porque não estamos discernindo que Deus a qualquer momento pode fazer o Tigre e o Eufrates transbordar? Será que nós esquecemos de quantos milagres Deus já fez na nossa vida, irmãos? E parece que agora, será que Deus perdeu o poder? Será que Ele mudou? Será que nós estamos sentados chorando, a harpa pendurada? E o adversário até zombando de nós. Olha, mas por que você está tão triste? Por que você não canta agora aqueles hinos que você cantava antigamente? Mas nessa noite Deus está dizendo, levanta os olhos. Olha em volta. Reprime a tua voz de choro. Tira a tua harpa do salgueiro. Aleluia. Para de focar apenas na dificuldade, porque o Salmo 137 vai passar, e o Salmo 126 vai chegar na tua vida. O Salmo 126 diz, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como aqueles que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então disseram os pagãos, o Senhor fez grandes coisas por eles. O Senhor fez grandes coisas por nós. E por isso estamos alegres. E por isso estamos alegres. Amém.